meu nome é Camila Amarante, eu sou médica, sou especialista em dermatologia estética e cosmetologia, que eu vou contar para vocês hoje como você faz para não ter mais dúvidas com relação ao protetor solar, como você faz para explicar tudo o que você precisa para o seu paciente, para sua paciente, para sua cliente, para não errar mais nenhum tipo de sigla, para ensinar de maneira correta a aplicar o protetor, para entender da tecnologia atual de uso de proteção solar e para justificar para o seu paciente o motivo pelo qual ele precisa passar o protetor solar e qual é a maneira correta de passar o protetor solar. Isso é tudo que eu considero que é o mais importante hoje para um profissional de estética renomado, que seja especialista em pele, tenha essas informações ali na ponta da língua para você não se atrapalhar na hora de ensinar essas coisas para os seus pacientes, tá bom? Hoje é a nossa parte 2, né, gente? A nossa aula de protetor solar, parte 2. A gente fez a parte 1 dessa aula. E nós falamos muitas coisas importantes, eu coloquei aqui só para eu não me esquecer. Eu falei para vocês que antes da gente começar a falar sobre protetor solar, eu tinha que falar para vocês por que ele existe, né? Então a gente começou a falar o quê? Da radiação solar. A gente falou dos tipos de radiação em que a nossa pele é submetida todos os dias. Nós falamos do infravermelho, nós falamos do ultravioleta, nós falamos dos 3 tipos de ultravioleta que existem, né? UVA, UVB e UVC, da luz visível, não é isso? E tudo isso, pra gente lembrar, eu quero lembrar pra vocês, e algumas pessoas sabem, outras não, né? E pra quem não sabe, eu vou contar hoje pela primeira vez. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos 2 tipos de envelhecimento, né? A gente divide didaticamente, nenhum acontece antes do outro, eles vão acontecendo simultaneamente e na maioria das vezes, sem a gente perceber, quando a gente assusta, a gente já tá lá na frente, envelhecidos e cheio de sinais, por volta dos 35 anos, que a gente acorda no espelho e começa a se incomodar com aqueles sinais, mas que estão se formando há mais de, 5 a 7 anos. Então a gente vai falar hoje de protetor solar, parte 2 da aula, e a gente vai falar de composição. Basicamente hoje a gente vai falar de composição e classificação dos protetores solares. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje eu postei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando assim, qual o seu sonho hoje na não perguntei na cosmetologia nem na estética não, mas eu perguntei qual o seu sonho. E eu recebi várias mensagens das meninas, né, falando, olha, eu quero fazer as minhas pacientes terem uma autoestima lá em cima, eu quero melhorar a vida das pacientes, eu quero fazer as pacientes entenderem que é importante usar os cosméticos, eu quero ser uma diva da pele, eu quero ser a rainha dos cosméticos, a rainha dos procedimentos estéticos faciais. Então, gente, olha só, para isso acontecer, você tem que ter um posicionamento frente ao seu paciente muito bem fundamentado. Eu sempre recebo assim, Camila, eu quero ter segurança para indicar os ativos, eu quero ter segurança para fazer os procedimentos da pele. Essa segurança, ela não nasce com o profissional. Ela não nasce com o diploma, ela não brota na gente quando a gente pega o nosso diploma lá da nossa especialização, da nossa faculdade, do curso que você fez de estética. Essa segurança, ela é um processo de construção, igual a gente constrói a personalidade da gente desde quando a gente nasce. Você vem construindo isso ao longo do tempo. E essa construção, ela acontece baseada nos fundamentos, nos valores que você vai absorvendo à medida que você vai estudando, né? Porque também ficar estudando temas, tópicos aleatórios, assistir um curso aqui e outro ali, isso também não vai te trazer segurança. Você vai ficar perdido, muitas vezes paralisada naquilo que eu chamo de chuva de informações não conectadas, né? Porque você digitar no Google hoje assim, composição do protetor solar, provavelmente vai aparecer uma série de informações ali. Provavelmente vai aparecer uma série de indicações de protetor solar, vai sair um monte de textos para você, sugestões de leitura. Mas o que eu quero dizer com isso? Que não adianta essas informações soltas. A gente precisa processar isso de uma maneira
progressiva, de uma maneira sistematizada, para que você consiga absorver, sedimentar isso dentro de você e que isso reflita então na sua capacidade de comunicação efetiva com o seu paciente. O que vai fazer a sua paciente, a sua cliente, o seu cliente usar mais os ativos, usar mais os cosméticos que você indicar, ouvir o que você tem para dizer, olhar para você com atenção, é você conseguir comunicar de maneira efetiva com ele. E para isso, a primeira coisa que você precisa é ter o componente conhecimento. Tendo o componente conhecimento, você precisa usar de estratégias de comunicação com o seu paciente. E aí você precisa falar de uma maneira que chama a atenção dela, você precisa entender quais são as dificuldades que ela tem hoje para poder usar o protetor solar, que é o nosso tema de hoje. E uma das grandes dificuldades que existem é porque o protetor solar é uma incógnita até hoje. Vamos falar a verdade aqui, nem profissionais estão sabendo tudo de protetor solar como deveriam. Nem os profissionais que se dizem hoje especialistas sobre pele sabem falar tudo sobre um protetor solar. Então, como é que você quer fazer o seu paciente, a sua paciente, o seu cliente usar um ativo que custa, assim, dos bons, né? Vamos pôr de 50 a 150 reais. Como é que você quer fazer uma pessoa gastar esse dinheiro com um produto que ela vai passar e ela não vai ficar bonita naquele momento? A ação dele não é instantânea. Ela vai ficar às vezes com uma sensação de que passou alguma coisa no rosto que pode incomodar. Como é que você vai fazer seu paciente usar isso, gastar esse dinheiro, né? Se você não tiver argumentos convincentes o suficiente. E aí, quando eu digo argumentos convincentes, eu não estou dizendo para você inventar a historinha, não. Estou dizendo para você entender isso que eu vou passar para você hoje, ver o resumo que nós fizemos da nossa aula passada de protetor solar parte 1 e com isso você explicar para o seu paciente na linguagem dela, tá bom? Então hoje a gente vai falar basicamente da composição e classificação de protetor solar. Primeira coisa que eu quero contar para vocês é que protetor solar foi legalmente, né, instituído pela Anvisa há muito pouco tempo. Olha só, em 2002 ele entrou para a lista de cosméticos tipo 2, que é cosméticos que têm que ser regulamentados, entendeu? Então, pensa bem, é muito novo isso, né? Até o outro dia não se conhecia protetor solar da maneira como se conhece hoje e as pessoas achavam que bloqueador solar, protetor solar, filtro solar eram coisas diferentes. Para a gente começar a conversar aqui e a gente alinhar a nossa linguagem para profissionais, tem algumas palavras e algumas expressões que você, como profissional, não vai usar mais, tá? Então, o que você não vai usar mais? Bloqueador solar. Por quê? Porque bloqueador solar não existe. Não existe hoje ainda, infelizmente, né? Não existe nenhum tipo de produto tópico que você usa que bloqueie os raios solares. Então, bloqueador solar não existe. Um profissional renomado, um profissional que domina, né, uma dominadora da cosmetologia, uma diva da pele que você é, não usa essa nomenclatura, tá bom? Então você não vai falar isso pro seu paciente mais. Outra coisa que você não vai falar mais: filtro químico e filtro físico. Gente, filtro químico e filtro físico, não existe essa divisão. O paciente pode falar isso para você. Sua paciente, seu paciente pode usar essa terminologia. E você, como especialista em cosmetologia, especialista em pele, você pode usar essa nomenclatura para se aproximar do seu paciente. Você pode usar essa nomenclatura para conversar com ele, para ele entender mais facilmente o que você tem para passar. Mas você precisa saber que filtro químico e filtro físico também não são terminologias corretas. Não são as mais adequadas. Por quê? Porque todo filtro solar é composto
de substâncias químicas. Não existe um filtro físico e um filtro químico. Ai, Camila, mas filtro físico não é aquele que faz uma barreira na pele e reflete os raios solares? E filtro químico não é aquele que absorve? Sabe o que hoje é considerado protetor físico? Protetor físico são as roupas, são as sombrinhas, são bonés, essas estratégias que a gente tem, essas ferramentas que a gente tem para nos proteger de uma maneira física, que realmente fazem uma barreira contra a radiação. Mas a substância tópica que você vai aplicar na sua pele, que você vai indicar para o seu paciente usar, para a sua paciente usar, não tem essa diferenciação entre filtro químico e filtro físico. Combinado? Então, divas da pele não vão mais dizer filtro químico e filtro físico. Claro que ninguém vai falar que você não sabe cosmetologia se você usar, mas agora que você está assistindo, agora que você está entendendo, você não vai mais falar assim. Você pode falar sabendo. Eu falo às vezes com as minhas pacientes, eu aprendi que o filtro físico ele não dá tanta reação na pele. Isso é verdade. Ah, então tá bom, só que aí você vai falar, olha, o filtro físico, a gente chama de filtro físico, mas não é o mais adequado. O paciente gosta de saber que você sabe mais, que você é o profissional referência, que você é o profissional que tem segurança. Inclusive, a gente tem tanta segurança para falar, você vai ter tanta segurança para falar, que você vai poder usar aí uma terminologia que não é a mais adequada, sabendo disso, de propósito, só para poder se comunicar melhor com o paciente, tá bom? Então, gente, filtro físico e químico a gente não vai usar mais também, tá? Outra coisa que você não vai mais falar também, que é um mito, que o filtro físico reflete e o filtro químico dispersa ou absorve e diminui a energia, né? Dispersa e absorve. Essa maneira de raciocinar, essa coisa de o filtro físico reflete, o filtro químico dispersa e absorve, também não está correta. Por quê? Porque todos os filtros, de alguma maneira, reagem com a radiação. Inorgânicos versus orgânicos. Filtros inorgânicos são filtros que não têm carbono na sua molécula. Isso só para você saber, lá da química que a gente aprendeu quando a gente estava na escola, toda substância orgânica, ela tem carbono na molécula. E toda substância inorgânica, ela não tem carbono na sua composição química. Então foi por isso que surgiu essa nomenclatura de inorgânico ou orgânico. Físico versus químico, mineral e não mineral, inorgânico e orgânico. Eu vou colocar da mesma cor o que é... Camila, o filtro 100% mineral não pode ser considerado filtro físico? Ângela, é o que eu estou explicando aqui. Essa nomenclatura, ela não foi abandonada, tá? Ela existe ainda. Então, não quer dizer que ele não seja considerado. Na verdade, não é a nomenclatura mais correta, mesmo que ele seja 100% mineral, porque ele é uma substância química. E dá a sensação para os nossos pacientes, para as pessoas, que ele não é substância química. Entende? O filtro físico, vou colocar azul, e químico eu vou colocar de verde. Filtro físico é a mesma coisa que inorgânico, e o filtro químico é a mesma coisa que o filtro orgânico. O filtro físico é a mesma coisa que o filtro mineral, e o filtro químico é a mesma coisa que o filtro não mineral. Agora eu vou explicar para vocês por que é isso. Os filtros físicos, eles são minerais, né? Minerais. Por que eles são chamados de minerais? Porque eles são, principalmente aqui, ó, o óxido de zinco e o dióxido de titânio. O filtro mineral, vou colocar assim, filtro mineral inorgânico. O filtro inorgânico, ele tem substâncias como óxido de zinco e dióxido de titânio. São os dois principais ativos dentro do filtro solar inorgânico, tá? Que também é chamado de físico e que também é chamado de mineral. Uma coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte: o que é um filtro solar? Filtro solar, ele é composto de um ativo ou mais ativos que são protetores
mais o veículo, mais outros. Esses outros podem ser ácido hialurônico, vitamina C, vitamina E, antioxidantes em geral. Tem alguns filtros solares às vezes que colocam outras substâncias associadas, né? Mas basicamente isso, ele é feito de ativo e veículo. E às vezes tem alguma associação. Eu gosto muito de recomendar para as pacientes alguns filtros solares que a gente tem ativos com veículo e também tem antioxidantes, porque aí eles potencializam a ação do filtro solar, tá? Isso é uma dica boa para vocês quando vocês forem passar o protetor. Vou colocar aqui de pretinho agora para vocês entenderem o que eu quero dizer. Não é a nomenclatura mais adequada, tá bom? Vou deixar assim pra vocês verem que assim, não é que tá errado dizer isso, mas você, poxa, você é uma diva da pele, você é uma especialista em cuidados faciais. Você pode e deve usar a melhor nomenclatura possível, a nomenclatura mais atual possível. Isso te traz autoridade, isso te traz clareza e a sua paciente vai saber que você tá ensinando para ela o que a maioria não ensina, né? Entendeu? Ela vai saber que você tá falando da maneira correta. É importante você, como especialista, falar da maneira mais correta possível. A gente tem que ter essa preocupação, porque você é uma formadora de opinião, ou pelo menos deveria ser. Você é que tem que ensinar para suas pacientes, clientes e para as pessoas que te seguem nas redes sociais a maneira correta de usar os produtos, a maneira correta de se referir a esses produtos, tá? Então aqui eu não vou ficar passando a mão na cabeça. Se é paciente, se é cliente, a gente até aceita e fala, não, olha, não é a melhor maneira, mas é assim que você entendeu, não tem problema. Se você quiser usar físico e químico, tudo bem. Mas o certo é inorgânico e orgânico, tá bom? Essa é a maneira mais adequada de se referir aos filtros solares. Filtro inorgânico, você vai ler o rótulo e é muito importante que a partir de agora, se você já não tem esse hábito antes, que você como especialista em pele, como cosmetóloga, como profissionais da estética que querem entender muito de pele, que você comece a ler rótulos, né? Isso vai te ajudar muito a se familiarizar com o nome dos ativos. E aí você vai ver que os filtros inorgânicos, eles têm óxido de zinco, dióxido de titânio e alguns deles têm associado o óxido de ferro. O óxido de ferro, ele na verdade não tem uma proteção com relação à radiação. Ele é principalmente o que traz cor ao ativo. Então se você usar um filtro solar com cor, provavelmente ele vai ter um óxido de ferro associado. Então o filtro inorgânico, ele é um filtro praticamente, agora eu vou colocar as características dele aqui, praticamente inerte à nossa pele, ou seja, pouco reativo, ou seja, ele é pouco sensibilizante. Se ele é pouco reativo, ele é pouco sensibilizante, ideal para peles sensíveis. Que tipo de pele sensível? Quem tem rosácea, melasma, dermatite atópica, enfim, pode ser usado por todos os tipos de pele, sem nenhum tipo de ressalva, né? É o filtro ideal para isso. Outra coisa, ele é um filtro fotoestável, ele é mais fotoestável. O que é isso? No sol, ele não modifica muito sua estrutura, ele dificilmente perde a sua ação. Então ele é mais indicado para ter uma maior estabilidade na pele. Ele é muito indicado para atletas, para você usar na praia, né? Você vai pro sol, vai transpirar mais, então ele é mais fotoestável do que os filtros orgânicos. Porém, qual é o problema dele? Ele é muito espesso, viscoso. Ele promove uma coisa que chama white cast, que deixa a pele branca. Vocês já passaram protetor solar e depois vocês passaram uma maquiagem por cima e tiraram uma foto e ficaram brancas?
Ou a paciente falou, não gosto de protetor que me deixa branca, eu não gosto de protetor que deixa resíduo na pele, que eu passo protetor no rosto e eu fico vendo aquela pele branca, assim, eu trabalho maquiada, eu gosto de trabalhar arrumada. Então, esse protetor que é inorgânico, que tem óxido de zinco, dióxido de titânio, ele é um protetor que vai deixar a pele assim, vai deixar a pele muito branca. Outra coisa, ele é um ativo que é oclusivo. Vou colocar aqui visíveis, né? Oclusivo. Então, gente, pode ser comedogênico. Então, pode causar foliculite, pode causar milho, que é aquelas bolinhas no rosto. Ele, assim, se a gente percebe que é um filtro que tem muitos pontos positivos, também tem pontos negativos, não é verdade? Mas eu tô falando aqui tudo pra vocês vão ver que no final existe uma solução pra tudo. Mas aqui eu preciso contar pra vocês, pra você saber falar pro seu paciente com segurança, com clareza. Se o profissional que tá conversando com o paciente não tiver clareza disso, na hora que ele começar a conversar, na hora que você começar a conversar com o seu paciente, você confundir inorgânico com orgânico, você não souber principalmente quais são os ativos, que isso é o principal. Além de saber a diferença entre orgânico e inorgânico, você precisa saber quais são os ativos que estão ali dentro. Então, o filtro inorgânico, ele tem óxido de zinco, ele tem dióxido de titânio. O filtro orgânico vai ter outros tipos de ativos que a gente vai falar já já. Então, isso você não pode confundir mais, né? Um profissional não pode confundir esse tipo de informação. Agora a gente vai falar um pouquinho do filtro orgânico, pra gente falar as diferenças, né? Vou colocar aqui de verde, filtro orgânico. E aí, eu vou colocar aqui pra vocês os principais ativos, substâncias químicas que você vai identificar. É a avobenzona. No livro, se você for estudar fotoproteção no livro, você vai ver lá no livro falando de PABA, que é o ácido para-aminobenzoico. Hoje é o dia dos nomes grandes, tá? Dos palavrões aqui, ó. Ácido para-aminobenzoico. Esse foi praticamente destituído do mercado. Tem propriedades cancerígenas, enfim, ele não é usado. Ele foi usado durante um tempo, mas não é mais, tá? Então, só pra você saber, eu já vou apagar isso aqui, pra vocês não falarem que eu tô falando pra passar isso na pele, mas só pra vocês saberem, vocês vão ver isso nos livros, tá? Inclusive, hoje eu fui revisar esse tema pra vir aqui dar aula pra vocês, e ainda vejo em alguns livros falando sobre ácido para-aminobenzoico, PABA, e vocês vão ficar na dúvida, Camila, e o PABA? O PABA não é usado mais nos filtros solares atuais, tá bom? Então, olha só, vou colocar aqui outros nomes para vocês. Então, é avobenzona, otocrilane. Camila, eu preciso saber esses nomes? Olha, diva da pele, você precisa saber que esse nome existe. Quando você bater o olho nisso, você precisa saber que isso é um ativo que protege a pele contra a radiação. Você não precisa saber os nomes todos e com o tempo você vai indicar tanto protetor solar que você vai acabar gravando isso. À medida que você for lendo os rótulos, que isso vai virar um hobby para você, você vai começar a ter isso como uma atividade sua corriqueira do seu dia a dia. E aí esses nomes vão ficar mais familiares para vocês. Cinamatos, que é um grupo, tá, de ativos também. Que mais? Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Benzofenona. Tem um que é patenteado pela L'Oréal, que se chama Maxorial. Acho que é assim que fala, Maxorial. E é o nome de um protetor solar deles, tá bom? Tem também nomes comerciais que são Tinosorb M e S. Nossa, Camila, não, tô ficando muito confusa com esses nomes. Olha, você, diva da pele, que trabalha com isso, que cuida da pele das mulheres lindas, maravilhosas, que quer levar autoestima para a vida delas, você precisa saber isso. E nem tudo são flores nessa vida, tá bom? A primeira vez, a gente lê, relê de novo, e às vezes fica assim, nossa, mas que coisa chata.
Mas quem gosta de pele, quem trabalha com pele, precisa saber essas nomenclaturas. Algumas decorebas, pouquinhas, mas precisa, tá? Porque você precisa saber orientar seus pacientes. Eu vou te falar mais. Você precisa saber mais que as blogueiras que estão postando resenha de skincare, tá? É uma dica que eu te dou. Profissionais da pele, especialistas em pele, né? Gente que entende mesmo, que trabalha com isso, que respira isso todos os dias, precisa saber mais do que as blogueiras de skincare. Se você estiver ensinando pro seu paciente menos, quem está ensinando é a blogueira do skincare, tem alguma coisa errada aí. Você que precisa saber mais. Ela precisa vir em você. Ela precisa assistir o vídeo da blogueira, depois vir perguntar para você se isso é verdade ou não. Quando isso começar a acontecer, saiba, você está começando a gerar autoridade. Ou na internet, ou no seu consultório, ou nos seus atendimentos. O dia que o seu paciente chegar para falar com você, olha esse vídeo, que isso é verdade? Ou que a sua amiga te mandar no WhatsApp, isso é verdade? Igual eu recebo, às vezes. Quando eu comecei a receber isso, gente, eu comecei a ficar muito feliz, porque eu falei, poxa, tá se espalhando aí pelas minhas amigas, pela minha família, que eu entendo desse assunto. Então, respondam e pesquisem mais, né? Porque a gente tem que saber mais do que as blogueiras. Nada contra blogueiras, né? A gente acaba virando blogueira também aqui na rede social, postando todo dia. Eu aprendo muito com elas, inclusive. Outra dica que eu te dou, elas têm uma habilidade de comunicação, às vezes, com as nossas pacientes que a gente não tem. Então, eu recomendo, eu já falei isso aqui em lives, assistam live das blogueiras, até para vocês verem as estratégias que ela tem de comunicação. Então é isso, tem o Uvinol, acho que é Uvinol A, que também é um nome comercial. Isso aí é só para você identificar no rótulo. Isso aqui você não vai falar para o seu paciente, né? Mas você vai saber, tá bom? Você que é a diva da pele, você que é a expert em tratamentos faciais, cosmetóloga, você que trabalha com harmonização facial, dentista, fisioterapeuta e que também precisa ficar especialista. Fisioterapeuta dermatofuncional também é especialista em pele, né? Farmacêutico esteta, tô esquecendo alguém? Médico que tá fazendo especialização em medicina estética, que tá fazendo especialização em dermatologia estética. Vocês têm que saber isso, tá? Não adianta ficar só fazendo botox e preenchimento. Tem que saber cuidar da pele, tem que saber cuidar direito. São esses os nomes comerciais para vocês saberem. Agora vamos às propriedades. Agora eu vou colocar em preto aqui para a gente falar das propriedades, então, dos filtros solares orgânicos, né? Agora a gente está falando do orgânico, que também é conhecido como químico. Quais são as propriedades, né, gente? Quais são? Eles são instáveis, eles são mais fotoinstáveis do que os outros, do que os filtros inorgânicos. Então eles são mais fotoinstáveis, tá? Eles têm um leve potencial irritativo. Só que isso hoje já está dominado pela indústria de cosméticos, que evolui a cada dia. Hoje isso já está controlado com a tecnologia do encapsulamento. Então, a tecnologia do encapsulamento ou nanoencapsulamento é uma tecnologia que hoje coloca esses ativos do filtro orgânico, avopenzona, otocrilano, cinamato, coloca eles em moléculas, pequeninas moléculas encapsuladas. Isso vai sendo liberado ao longo do dia, vai diminuindo o potencial de irritabilidade, o potencial alergênico, né? E ele tem, gente, um sensorial leve, né? Diferente desse aqui, ó, que é oclusivo, comedogênico, que tem um sensorial pegajoso, pesado na pele, né? Então, os fotoinstáveis, que são os filtros químicos, né, que são os filtros orgânicos, eles têm um sensorial mais leve na pele. Eles não deixam resquícios, não tem efeito white cast. Camila, como é que chama o efeito que você falou? White cast.
Agora, pra gente falar também de protetor solar, tem uma outra coisa que eu preciso contar pra vocês. Como é que você vai medir a potência do protetor solar, né? Como é que eu vou saber qual é a potência desse protetor solar? Existe uma nomenclatura? Hidratante com protetor, pele mais saudável, estão me perguntando. Pode ter, né? Só que quando o principal objetivo daquele cosmético é ser hidratante, provavelmente a fotoproteção dele é menor. E aí ele não pode ser usado como objetivo de fotoproteção. Então aí o principal ativo tem que ser, você tem que passar um protetor solar, depois você pode usar o hidratante com protetor solar também. Mas quando o objetivo daquele produto é hidratar, é igual maquiagem. O objetivo daquele produto, da maquiagem, é proteger a pele do sol? Não é. É maquiar, é ficar bonita, camuflar as imperfeições estéticas ali da pele, não é? Então, ele vai ter uma parcela de fotoproteção, mas ele não pode ser aquele ativo usado no último passo da rotina de pele para fotoproteção. Não é com esse objetivo, tá bom? Então, precisa ter, a mulher, a paciente, precisa ter um protetor solar específico com esse objetivo. Ele precisa ter um produto que seja usado única e exclusivamente para fotoproteção, principalmente quando estamos falando de beleza facial, quando estamos falando de diminuir os efeitos do envelhecimento facial. Precisa ter um protetor solar específico para o rosto. Por mais que você use maquiagem como protetor, por mais que você use hidratante com protetor, ele não substitui, e a sua paciente também, você vai ensinar isso para ela, não substitui o protetor solar facial. Outra coisa, gente, dica, existem protetores solares faciais com ácido hialurônico, é melhor você indicar esse para sua paciente, mas o principal ali tem que ser a fotoproteção. Então tá bom. E aí, como é que você vai avaliar então a potência do protetor solar? E aí eu preciso contar uma coisa para vocês que se chama DEM, que é a dose eritematosa mínima. Camila, o que é dose eritematosa mínima? Dose eritematosa mínima é a radiação mínima necessária para produzir eritema na pele. Nós aprendemos na nossa primeira aula, na parte 1, a gente aprendeu o processo de inflamação que a exposição solar causa na nossa pele. Vocês lembram? E eu contei para vocês que o eritema é o principal sinal dessa inflamação. O eritema, ele é uma consequência da vasodilatação que a exposição solar causa na nossa pele, né? Então ela causa uma vasodilatação e aí causa um eritema na nossa pele. É esse eritema que possibilita a gente dosar qual é a radiação que está chegando ali na nossa pele, qual a radiação mínima para causar esse eritema. Então a dose eritematosa mínima é a dose necessária mínima para causar eritema na nossa pele. E aí a potência do protetor solar, ela é baseada nisso. A potência, ela é baseada no FPS, fator de proteção solar. E aí, o que é o FPS? O que aquele número quer dizer, né? É uma medida, é um cálculo matemático. Então o FPS é uma medida de tempo. Como que isso é feito? Eles pegaram uma pele, colocaram essa pele exposta ao sol e mediram quanto tempo essa pele demorou para ficar vermelha. Então vamos supor que essa pele demorou 2 horas para ficar vermelha. Depois eles pegaram uma pele com protetor solar e mediram quanto tempo essa pele demorou para ficar vermelha. Que com certeza vai ser um tempo maior, né, do que o tempo daquela pele que não tinha um protetor solar. Então, o FPS mede o tempo em que essa pele está protegida. Então, um FPS, por exemplo, de 2 comparado com um FPS 4.
quem usou o FPS 4 pode ficar, não é que pode ficar no sol, mas tem o dobro do tempo de proteção nessa pele. Deu para entender isso? Que é uma medida de tempo. O que quer dizer FPS 30? Quer dizer que ela pode ficar ali 30 vezes o tempo de uma pessoa que não passou protetor solar até produzir o eritema. Mas, gente, pelo amor de Deus, não quer dizer que quem está com protetor pode ir para o sol e quem está sem protetor não pode. Você não pode contar isso para o seu paciente. É só para vocês entenderem que o FPS é uma medida de tempo, tá? Só para isso que eu tô contando. Mas nenhum dos dois, nem quem passou protetor, nem quem não passou, pode se expor ao sol de maneira direta, né? Não pode, faz mal para a pele. Mesmo com protetor solar, a nossa pele sofre sim os efeitos deletérios do sol. O protetor solar, ele simplesmente atenua a radiação que está chegando na nossa pele. Eu contei para vocês no início da live de hoje que protetor solar nenhum bloqueia os raios solares, né? Protetor solar atenua a radiação solar, atenua os efeitos da radiação solar, diminui a potência com que essa radiação chega na nossa pele, né? Mas ele não bloqueia. Os raios solares, a radiação continua sendo deletéria para nossa pele, e fazendo todos aqueles efeitos que a gente aprendeu na primeira live, na parte 1, tá bom? Ah, Camila, mas e então a vitamina D? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem usa protetor solar me pergunta muito isso. Outro dia me perguntaram, e a vitamina D, como é que a gente vai fazer para produzir vitamina D se a gente não toma sol? Então deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Não existe nenhum estudo comprovando até hoje que alguma pessoa teve osteoporose, que alguma pessoa ficou com deficiência de vitamina D por baixa exposição ao sol. Quem tem uma baixa dosagem de vitamina D tem que procurar um médico, fazer reposição via oral com dieta, tá bom? Não é aumentar a exposição solar, não. Combinado? Até porque para produzir a vitamina D que a gente precisa, que é a vitamina D3, que é produzida pela pele, a gente precisa de uma exposição solar 2 vezes por semana, 10 a 15 minutinhos, no máximo 20 minutinhos, numa superfície corporal de 20 centímetros quadrados, 20 ou 25 centímetros quadrados. Dá mais ou menos essa superfície corporal aqui do rosto, ó. Por exemplo, se você sai com os braços no sol, enquanto você está caminhando até o ponto de ônibus, enquanto você está indo na padaria, se você faz isso 2 vezes por semana, você já está produzindo a vitamina D suficiente, tá bom? Então isso é mito. Precisa tomar sol para produzir vitamina D, isso é mito. A não ser que a mulher esteja amamentando, quer tomar um solzinho ali com o neném de manhã, aí é outros 500, tá, gente? Mas nós não precisamos dessa exposição solar para a produção de vitamina D. A não ser que você viva enclausurado, não veja nenhum tipo de luz do dia nunca na sua vida. Que não é o caso de ninguém aqui, tenho certeza disso, e de nenhum paciente seu. Você vai falar pro seu paciente que não existe nenhum paciente com osteoporose porque usa protetor solar no rosto. Ainda mais isso, né? Ainda mais isso, no rosto. O que a gente tá falando aqui é de proteger a sua pele de câncer, proteger a pele do seu paciente de aumentar a chance dele de ter câncer, proteger a pele do seu paciente de fotoenvelhecimento, né? Porque eu contei pra vocês que a gente tem 2 tipos de envelhecimento. O envelhecimento intrínseco, que é o genético que está no nosso gene, e o extrínseco, em que o fotoenvelhecimento, dentre todas as outras causas de envelhecimento extrínseco, o fotoenvelhecimento é o maior responsável pelo envelhecimento extrínseco. Quais são os outros? Hábitos de vida, fumar, beber, alimentação, então alimentação com muito açúcar, tudo isso gera o envelhecimento extrínseco. Mas se você colocar todos esses na balança, sol, fumar, alimentação inadequada, sono, tempo de sono insuficiente, hábitos de vida sedentários, todos
o sol é o que mais causa envelhecimento extrínseco. Bom, então se você ensinar o seu filhinho, sua filhinha desde pequenininha a usar protetor solar, provavelmente ele vai chegar lá para os 100 anos com a pele mara, sem ruguinhas, só com as ruguinhas ali de expressão, sem aquela flacidez que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo porque a gente se expôs muito ao sol, tá? E isso é cumulativo, então quanto mais episódios de exposição solar você tem ao longo da vida, isso vai se acumulando. E aí o envelhecimento lá na frente denuncia isso tudo depois, tá bom? Então o FPS é um fator de proteção solar e ele só mostra a proteção contra raios UVB. Lembra que a gente aprendeu que existem os raios UVB e os raios UVA? Existe o raio UVC, mas ele não atravessa a camada de ozônio. Vocês lembram disso? Então o FPS, ele denota para você a proteção contra raios UVB. Esse B é de burning, que é a radiação que causa as queimaduras, que causa a vermelhidão na pele expressiva, são os raios UVB, tá bom? Agora, hoje em dia, a gente precisa usar tanto protetor solar que protege contra o UVB, quanto que protege contra os raios UVA, que são os chamados protetores amplo espectro. Protege contra o UVA e protege contra o UVB. Então, Camila, qual é o melhor protetor solar para indicar para as minhas pacientes para usarem no rosto, principalmente? Tem que ser um protetor de amplo espectro. Não pode ser só UVB+. Por quê? Porque a gente sabe que o UVB, ele tá ali muito relacionado com queimadura, principalmente, né, com queimadura, com bronzeamento, com aquelas manchas. Mas o UVA, ele tá ao longo do dia inteiro causando alterações lá dentro da nossa derme. O UVA é o principal responsável pela degradação do colágeno, minha gente. Do colágeno, que deixa a pele firme, que deixa a gente sem ruga. Colágeno que traz vitalidade para a nossa pele, que traz embelezamento facial. Então, o raio UVA, que está ali profundamente quebrando as nossas fibras de colágeno, ele é filtrado pelo filtro de amplo espectro. Então, tem que ter UVA e UVB. Ah, mas Camila, então você me falou que quando eu olho lá FPS, eu estou falando só sobre proteção UVB. Como é que eu vou falar com a minha paciente que esse filtro tem proteção UVA também? Como é que eu vou saber disso? No mundo hoje não existe uma sigla tipo o FPS reconhecida mundialmente. E aí como é que você vai saber que o filtro que você está indicando para sua paciente tem UVA e UVB? Ainda tem filtros que não são amplo espectro no mercado, então você tem que ficar atento a isso, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Olha só o que a Priscila mandou aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Priscila, brilhante a sua conclusão. Acabei de entender de uma vez por todas que falam que FPS 30 não protege mais do que 60. Então é apenas uma questão de tempo. É apenas uma questão de tempo. Mas essa questão de tempo é importante, sabe por quê? Porque a gente não consegue fazer, por mais que você se esforce, você vai ver que é difícil fazer nossas pacientes reaplicarem o protetor solar. Entendeu? Então, quando você indica um protetor com alto FPS, FPS 60, você está garantindo que ela vai ficar ali mais tempo protegida em relação a uma pessoa que está com FPS 30. Então, por isso que é tão importante o FPS de amplo espectro, por isso que eu falo com vocês que eu não indico protetor facial abaixo de 50. Para mim, a FPS tem que ser acima de 50, para o rosto, principalmente. E aí eu vou dizer mais para vocês, mas tem mais um motivo muito importante, que é o que eu vou falar para vocês agora, que eu estava concluindo aqui, porque como que a gente sabe que um protetor tem proteção UVA? E como é que a gente mede se a proteção é baixa ou alta?
Os laboratórios japoneses, as empresas japonesas, né, gente, estão muito à frente das empresas americanas e europeias no quesito pesquisas, principalmente se tratando de pele. Eles criaram essa sigla, FPUVA. Parece que é FPUVA, mas não é, é FPUVA. FPUVA vai medir a potência de proteção contra os raios UVA. Eles fizeram um cálculo lá e chegaram a uma nomenclatura que é o PPD, Persistent Pigment Darkening, que é o PPD. O PPD é um cálculo que eles fizeram, tem que medir 1/3 do FPS. Pronto, é isso, né? 1 sobre FPS. O PPD, que é uma medida em que a gente vai saber mais ou menos quanto de proteção UVA tem que ser 1/3 do FPS. E esse valor tem que ser acima de 10. Então pensa aqui comigo, você que está indicando para sua paciente um protetor solar FPS 30. E aí você vai dividir por 3 para saber quanto que esse FPS está dizendo lá no rótulo que ele é de amplo espectro. Então se está escrito amplo espectro, ele protege contra os raios UVA. Mas quanto que ele protege? Quero saber se é muito ou pouco. Aí você vai pegar o FPS, que é o valorzinho FPS, e vai dividir por 3. Então, se você indicou para sua paciente um FPS 30 amplo espectro, aí você vai dividir o 30 por 3, vai ser 10. E aí, esse aqui é o PPD. PPD igual a 10. PPD igual a 10, gente, é o mínimo de proteção UVA aceitável. E aí eu te pergunto, você que é diva da pele, você que é especialista em pele, você que só trata de beleza facial, você que faz peeling, você que faz todos esses procedimentos para deixar a pele das suas pacientes maravilhosas, você vai indicar para sua paciente um protetor solar que tem um mínimo de proteção UVA? Que tem um mínimo de proteção contra a radiação, que fica estável ao longo do dia, que não tem picos de altos e baixos, que se a paciente tomar sol 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, ela vai ter a mesma incidência de radiação UVA, que é a radiação que penetra profundamente na nossa pele, que chega até a derme, que quebra as fibras de colágeno da pele. Você vai passar? Por que é que você vai passar o FPS 30 se a gente tem FPS 50? Agora, uma coisa é assim, ainda não se mostrou o benefício em tempo de proteção acima de 50. Então, vou pôr uma interrogação aqui, acima de 50. Existe aí uma controvérsia sobre isso, FPS 99, enfim, aí a maioria hoje fala que o certo é colocar FPS 50 mais, tá? Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, agora é uma opinião mesmo, é o que eu penso, e hoje eu uso filtro solar 70, 80, 90 na face. Eu penso o seguinte, ainda não foi comprovado o benefício do 90 comparado a um FPS 50. Mas vamos ser, gente, coerentes. Foi comprovado algum tipo de malefício? Não foi. Então, assim, a minha opinião é, se é um paciente com melasma, um paciente que não pode tomar sol na pele de jeito nenhum, qual é a justificativa que você teria para não indicar um FPS 70, 80, 90? Ainda não foi comprovado que tem benefício, mas não foi comprovado que não muda nada e não foi comprovado que faz mal para a pele também, tá bom? Então você que é especialista em pele, você tem que pensar nesses aspectos. Agora, FPS 30 para mim, eu vou dizer, não tem justificativa para passar FPS 30 para a pele do rosto. Desculpem, mas não tem, tá? Divas da pele
Se passar protetor FPS 30 pra mim, cai no meu conceito. E tenho dito. Aí, tem uma outra coisinha que eu preciso contar pra vocês aqui do PPD, porque vai ter filtro solar que vai vir assim, FPS 50. Vamos fazer a matemática aí, gente. Vamos ver quem é que tá bom de matemática. Se eu indiquei um FPS 50 de amplo espectro, ele tem amplo espectro, e tem um FPS 50, qual é o PPD? Quanto vai ser esse PPD? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Amplo espectro não é FPS alto. Eu vou escrever isso aqui porque vai ter gente que vai errar isso. Eu sei que vai. Amplo espectro não é alto FPS. Amplo espectro é proteger contra UVB e UVA. Tá bom? Não confundam isso mais. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não tem nada que dá mais autoridade pra uma pessoa que é especialista em pele do que ela ter segurança para conversar esse assunto. Você vai ver que se chegar numa mesa assim para conversar com pessoas que tratam de pele, elas vão se embaralhar, vão se confundir e vão confundir a paciente falando sobre protetor solar. E você que assistiu a aula 1 e agora está assistindo a 2 sobre protetor solar, não vai confundir mais isso. Não vai gaguejar, não vai confundir, não vai se atrapalhar e ficar sem graça quando a paciente perguntar, porque agora você vai responder na ponta da língua para ela. Por que ela precisa usar um FPS 50 no rosto? No mínimo, né? Tá bom? E aí, gente, o que mais que eu tenho para dizer para vocês a respeito do PPD? Tem alguns... Camila, mas tem protetor solar que é amplo espectro, mas que não vem escrito PPD. Como é que faz? Como é que eu vou saber isso? Uma outra maneira, gente, é através de uma cruzinha, que é o plus. Então, tem 2 cruzinhas, 3 cruzinhas, e hoje em dia o que tem mais cruzinhas é o 4 cruzinhas. Adivinhem qual que eu indico para as minhas pacientes. Eu falo, olha, se você quiser, você pode usar o que tem uma cruzinha, mas existe o que tem 4 cruzinhas. Qual é o nível que você quer chegar de pele, né, sem mancha, pele bonita, você quer fazer procedimento? Fazer peeling, vai usar o de 4 cruzinhas. Alta cobertura, tá bom? Então, quando tem uma cruzinha, 2A4, aí aqui, ó, é 4A8, 4A8. Então, PPD, se não tiver escrito no rótulo do seu protetor solar, PPD, vai estar uma cruzinha só, é o PPD 2A4. Se tiver 2 cruzinhas, PPD 4A8. Se tiver PPD 3 cruzinhas, é PPD 8A16. E se tiver 4 cruzinhas, é um PPD maior que 16, tá? Mas quem aprendeu a continha que eu fiz, não precisa saber isso, né? Se você tem um FPS 50, quanto que daria o PPD? 50 dividido por 3. Quanto que dá, gente? 16,6, é isso exatamente. Sobre PPD, sobre FPS, não quero mais vocês errando essas coisas, tá bom? Então, gente, o que a gente tem hoje de mais top em proteção solar que eu indico para todas as pacientes? Muita gente pergunta, Camila, qual é o melhor protetor solar para pele oleosa? Depende, que depende de vários fatores. Depende
do tipo de pele oleosa, né? Porque tem pele oleosa sensível, tem pele oleosa que não é sensível. Depende do fototipo dela, se ela tem tendência a melasma ou não. Se tiver, a gente vai pegar sempre o que tem maior cobertura. Mas, em geral, como é que eu escolho os protetores solares? Olha só, o que eu penso hoje? Se a paciente tem pele seca ou oleosa, ela vai tratar isso no seu consultório, nos seus atendimentos, na clínica que você trabalha, no home care dela. Não vai ser o protetor solar que vai hidratar mais aquela pele que está ressecada. Não. Então, para pele, de qualquer tipo de pele, eu passo qual protetor solar? Eu gosto do protetor solar híbrido. O que é isso? Protetor híbrido é que tem filtro inorgânico e orgânico misturado, de amplo espectro, textura ultra fluida. Hoje em dia você pode escolher mate ou não, mas eu ultimamente estou preferindo a ultra fluida, que é uma textura um pouquinho mais aquosa. Ele pode ser um pouquinho mais instável, porém com tecnologia nanoencapsulada ele fica mais tempo na pele. Então, híbrido com amplo espectro, né? O que é o amplo espectro? UVA mais UVB, né? Em geral, um protetor facial híbrido com amplo espectro, textura ultra fluida, mais cor, né? Porque o pigmento é o que vai proteger da luz visível, tá? Então, com cor. Ou se a paciente usa maquiagem, tudo bem, mas eu gosto de indicar com cor. Híbrido, amplo espectro, textura ultra fluida, com cor, com antioxidantes, na mesma forma, tá bom? E aí, Camila, qual é a quantidade? Quantidade certa, alguém sabe a quantidade certa? 2 miligramas por centímetro quadrado de pele. O que é isso? Uma colher de... É de chá ou sobremesa? Eu sempre esqueço isso, gente. Sempre esqueço. Eu acho que é uma colher de chá. Como que eu faço pra isso, né? Eu coloco nos quadrantes do meu rosto. Eu coloco aqui um tantinho aqui, um tantinho aqui, um tantinho aqui, um tantinho aqui. E aí eu espalho. Eu não sei medir com colher, a paciente também eu acho que não vai saber. Então eu prefiro explicar para ela como ela vai saber usar. Tá bom? 2 miligramas por centímetro quadrado de pele é a quantidade que você tem que orientar para sua paciente a usar. Combinado? E como é que ela tem que usar isso? Ela tem que reaplicar de 2 em 2 horas. Essa é a maneira correta de usar. Eu tô ensinando para vocês o mais correto do mundo. Você vai fazer as adaptações para sua paciente, porque não adianta também você explicar para sua paciente que ela tem que fazer isso, sendo que ela nunca nem passou um protetor solar na vida, tá? Você precisa se adaptar à realidade dela. Aos poucos você vai mudando isso. E eu vou dizer mais, o mais correto é você fazer a dupla camada na primeira aplicação, tá bom? Tô ensinando tudo certo. Eu falei pra vocês que eu ia ensinar tudo de proteção solar, tudo. Agora, tem que ter bom senso para saber o que você vai implementar com cada paciente, tá bom? Quantidade, dupla camada na primeira aplicação. O que é isso, Camila? Passar 2 vezes, tá? Passar uma vez, espera assim 3 a 5 minutos, passa outra vez. É assim, reaplicar de 2 em 2 horas. A reaplicação pode ser protetor em pó. A reaplicação. Mas a primeira aplicação não pode ser em pó. Para reaplicar pode, mas para a primeira aplicação não. Hoje eu não indiquei para vocês o protetor especificamente. Eu ensinei para vocês a escolher o melhor protetor, a indicar o melhor protetor para sua paciente. Agora você pode ir na farmácia
começar a olhar todos os protetores e você tem autonomia para ler e dizer: esse é bom por isso, esse falhou nisso, esse aqui é bom por isso. Comecem a fazer esse exercício, tá bom? É claro que vou fazer vídeos também com resenha de protetores, mas eu preciso que vocês valorizem o fundamento, tá? Para você chegar na farmácia, lançou hoje um protetor novo. Chega lá na farmácia, você vai ser capaz de avaliar esse protetor e de pelo menos ter uma ideia de se ele vai ser bom ou não. Gente, um beijo! Compartilha com as amigas que gostam de falar sobre skincare, de especialização, da faculdade. Compartilha com suas sócias da sua clínica, para a gente poder difundir conhecimento, a gente poder difundir fotoproteção, que é tão importante, tá bom? E se ficou alguma dúvida, manda lá pra mim no YouTube, manda nas caixinhas de perguntas dos directs do Instagram, que eu respondo pra vocês, tá bom? Um beijo!